Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui com o meu amigo Rhodes Rodrigues Sigrist e o Henrique Cesarino Pessoa, que é o nosso convidado especial. O Rhodes vai participar comigo como co-anfitrião desse encontro. E quem é o protagonista hoje, nosso convidado, é o Henrique Cesarino Pessoa, com o tema Arte do Clown e o Humor na Escola, que é o mesmo título do livro que ele recém publicou aqui pela editora Apres. Então, aqui no canal Gaiata Psi, nós temos um grande apreço pelo tema do humor, pelo lúdico, e a gente vai trocar figurinhas aí com o Henrique Cesarino Pessoa a respeito dessa pauta aí tão saborosa, tão cara a nós. Então, o Henrique, ele é ator formado pela Escola de Artes Dramáticas, a ECA da USP, atuou em inúmeras montagens teatrais, ganhando prêmios em diversos festivais de teatro amadores e profissionais. Pedagogo formado pela USP, defendeu uma especialização pelo curso Especialização em Linguagens das Artes da USP. Realizou um curso sobre Stanislavski na Universidade of St. Martin, em Londres, dentre muitos outros. Foi professor de clown para profissionais da saúde de pós-graduação na Unifesp por 8 anos. Lecionou teatro durante 16 anos no ensino médio da Escola Nossa Senhora das Graças, conhecido como Escola Gracinha. E atualmente é professor de teatro para alunos portadores de deficiência e para seniores do Esporte Clube Pinheiros. Coordena o núcleo de humor do Espaço Rasa. Então, quero dar boas-vindas ao Henrique. Estou muito feliz aqui, estamos acompanhados dos espíritos de Charlie Chaplin, Peter Sellers, Groucho Marx e muito mais. Então, meu caro, a palavra está com você, Henrique. Muito obrigado. Em primeiro lugar, é uma satisfação receber esse convite e ter a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Eu acho muito legal da parte de vocês, tá abrindo espaço para quem está querendo mostrar. No caso, mostrar esse livro, que vai ser lançado na quarta-feira, dia 28, das 17 às 20 horas, na livraria da Vila, na Vila Madalena, na rua Fradique Coutinho, 915. Bom, eu sou ator e professor de teatro. Eu comecei a fazer teatro. Na verdade, quando criança, eu queria ser palhaço, não queria ser ator. Aí eu, adolescente, fiquei enchendo minha mãe, que eu queria ser palhaço, eu queria ser palhaço. Ela me botou num curso de teatro para ficar livre do filho, ficava lá enchendo ela. Aí eu comecei a fazer o meu curso. Fui me envolvendo, fui gostando cada vez mais. De lá eu prestei a USP e entrei na Escola de Artes Dramáticas, que é junto com a ECA. A ECA é a Escola de Comunicações e Artes, na USP. Me formei ator, trabalhei profissionalmente. Depois voltei para uma escola onde eu fui aluno. No ensino médio, eu criei lá um curso extracurricular de teatro. Fui me envolvendo, me formei em pedagogia, resolvi prestar pedagogia. Mais no sentido do que a formação do pedagogo pode me ajudar a dar aula de teatro. Nunca deixou de ser a minha praia. Então, eu me considero mais um professor de teatro do que um educador que discute questões relacionadas ao MEC, enfim. A ECA é a Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela comporta vários cursos, dentre eles teatro. E a EAD funciona junto com a ECA, só que à noite, a Escola de Artes Dramáticas, que é um curso técnico de formação de ator. Me formei por essa escola, trabalhei no teatro profissional e voltei para a escola que eu estudei no ensino médio. Nossa Senhora das Graças, conhecida por Gracinha. É uma escola no Itaim Bibi. E criei lá um curso extracurricular de teatro, onde eu trabalhava com adolescentes no ensino médio. Fiz a faculdade de pedagogia da USP, porque eu estava gostando muito da aula. E dando aula no ensino médio, vi o quanto essa faculdade me ajudou. No ensino médio, eu pude perceber o quanto o clown, uma linguagem específica do teatro,
foi interessante para os adolescentes. E daí, quando eu saí do Gracinha, fiquei 16 anos lá, eu fiz uma pós-graduação, uma especialização. Seria a antiga pós-lato sensu, na Maria Antônia, que fica lá em frente ao Mackenzie, né? E aí eu fiz essa especialização e a minha defesa foi sobre o clown, porque eu tive todo um histórico, todo um trabalho feito durante esse tempo todo no Gracinha, onde eu pude notar a importância do clown na vida dos adolescentes. E o quanto o clown pode ser legal para o conhecimento. Muitas vezes no ensino médio, no colégio, de uma forma geral, o conhecimento fica algo pesado, né? A gente passa de ano naquela matéria que a gente não gosta, a gente passa de ano em exatas, muitos têm problema com matemática, eu não quero nunca mais ver isso, eu vou fazer teatro. O outro é o inverso, né? Passa de ano em literatura, vai ser engenheiro e não quer nunca mais saber de poesia. E isso é ruim, porque o conhecimento como um todo é legal. Eu acredito que o clown traz um aspecto, um elemento lúdico, né? E um aspecto afetivo na relação para com o professor, na relação para com o conhecimento, que vai tornar algo mais legal na vida dos adolescentes, ainda que não seja a sua disciplina favorita. Sem contar que o adolescente, muitas vezes, vive dramas que envolvem muito sofrimento para eles, e, na verdade, talvez não devessem trazer tanto sofrimento. Aquela menina ou aquele menino que quer namorar, não consegue, aí se sente a pessoa mais rejeitada do planeta. A gente olha de fora, a gente olha até com certo carinho, olha que bonitinho. Mas ela ou ele que está vivendo isso, está sofrendo de verdade. Não é pouca coisa. E o palhaço tem um elemento pedagógico de inclusão muito interessante. Porque no clown a gente aprende que na falha é que está a virtude, ou seja, na inadequação da menina que quer namorar e não consegue, do menino que quer namorar, ou do menino que é mau em matemática, que pode estar a sua virtude. Por quê? Porque o objetivo do palhaço é fazer a plateia rir. E a gente ri quando a gente falha, a gente não ri quando a gente acerta. Então, tudo aquilo que a gente esconde para debaixo do tapete, que o seu primeiro beijo foi um fracasso, e a sua primeira namorada, você não sabe nem, você explicava para ela que você não sabia beijar ou não, coisas assim, que são até divertidas da gente falar depois, mas que no momento não é tão divertido assim para quem está vivendo. Tudo isso pode ser tirado do tapete, ser aceito, e mais do que isso, ser até o ponto virtuoso para o palhaço. Então, esse aspecto pedagógico, inclusive, do clown, aonde a falha se transforma numa virtude, é algo muito bacana, em especial para um adolescente, eu acho. Não é para todos, vamos falar a verdade, para todos. Todos nós sofremos por coisas que não merecem tanto sofrimento, todos nós. E é fácil falar, mas é difícil realizar, né? Em inglês a gente fala realize, perceber isso de verdade. Quando eu dou o meu curso, eu sempre falo assim, olha, eu estou falando isso para vocês, mas não pensem que eu sou resolvido com isso. Eu também sofro por bobagem. E o sofrimento é sério. O Woody Allen tem uma frase que é a seguinte: a comédia é a tragédia mais a distância. Então você vai num local, você tem um problema de comunicação, você não consegue falar, a pessoa não consegue entender. É uma angústia para explicar, que é uma tragédia. Passou 10 anos, você olha para trás, aquela tragédia é uma comédia. E você fala, meu Deus, quanta confusão e quanto sofrimento por bobeira, mas é que agora você já não está mais sofrendo. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas com clown a gente pode ter mais leveza diante da vida. Aceitar a falha como um aspecto positivo e como parte do processo. Então, o que traz de inclusão, o aspecto educacional mesmo, que o clown tem é muito grande. O Paulo Freire fala coisas muito bonitas no conhecimento. Ele fala que o conhecimento deve estar relacionado ao afeto, tanto para com o conhecimento quanto para com o professor. Foi feito para ser compartilhado, deve ser inserido no cotidiano. São coisas até simples, mas que ele conseguiu trazer para a realidade de uma maneira muito bacana. E tudo isso é compatível com o clown, com o que a gente aprende como palhaço. A gente compartilha humor. A gente traz esse aprendizado para o palco, para a realidade, para o cotidiano até nós. A gente passa a ter uma espécie de sensibilidade para o humor, onde a gente aprende também a rir de si mesmo, que é uma virtude do clown. Não sei se eu estou me empolgando aqui, mas
Pretendo, então, continuar. Tem um filósofo, e eu falo isso no meu livro, chamado André Comte Sponville. Esse filósofo tem um livro muito bacana, chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Nesse livro, ele elege algumas virtudes importantes para o mundo, para o ser humano. A prudência, o amor, a generosidade, a temperança, a justiça, a coragem, e uma delas é o humor. E ele fala assim: é impolido levar-se a sério, é ridículo dar-se áreas de importância. Não ter humor é não ter humildade. Aí ele discorre um monte de coisa e fala assim: é virtude que se acredita e que, por isso, carece de virtude. O cara se acha muito sério. Eu sou aqui, Henrique Cesarino Pessoa, estou lançando um livro, estou aqui dando um podcast que me faz de mim um ser muito importante. Eu já estou deixando de ser virtuoso. E a humildade foi embora, né? Não tem humildade. E eu perco a simplicidade. Então a gente tem que aprender a rir de si mesmo. O mesmo Henrique Pessoa que está aqui falando uma coisa que é bacana na minha vida, que eu espero que seja para quem comprar esse livro, também já fez um monte de coisa errada, já fez um monte de... E esses erros podem ser vistos com um olhar diferente, tá certo? Então esse ensinamento é muito bacana do clown. São muitos outros que envolvem autoconhecimento, autoaceitação. Ao rir com o outro, a gente pode estar aprimorando o nosso relacionamento interpessoal. É muita coisa, mas eu acredito que transformar a falha em virtude é um dos aspectos mais inclusivos e pedagógicos que tem por detrás do clown. A palavra clown não é a mesma coisa que palhaço, que vocês soubessem. A gente chama, clown é palhaço em inglês. Por que não fala palhaço de uma vez, já que você fala português? Não é verdade. Clown tem uma origem etimológica, palhaço ou. A palavra palhaço vem do latim, aquele que se veste de palha. Na Idade Média, as pessoas punham colchões que eram revestidos de palha no corpo, os adultos, né, iam brincar com as crianças, porque isso protegeria eles dos tombos, das quedas, de plantar bananeiras, de dar cambalhota, de fazer bagunça com a criançada. E a palavra clown vem de clone, laus ou clode, isso está no livro também, que não é do latim, é do anglo-saxão. Então, nos burgos, na transição do feudalismo para o capitalismo, naquelas feiras onde se vendiam coisas, o cara que vinha do ambiente rural para o ambiente urbano ficava meio desajeitado, meio atrapalhado. Teriam correspondentes no Brasil, aquele Mazzaropi, Pedro Malazarte. Nós temos muitos personagens clownescos na nossa cultura e em muitas outras. Na Índia, no México. É algo que dá para dizer que é arquetípico. Existe há muito tempo na humanidade com diferentes roupagens em diferentes culturas. E na Inglaterra, da onde surge essa palavra específica, clown, esse cara que vinha do ambiente rural, do ambiente urbano, tinha uma certa dificuldade de pegar a fila correta, de comprar do jeito certo, porque não era o ambiente dele. E por isso, nesse desajeitamento, ele era cômico aos olhos dos que estavam lá no momento. Então, é um pouco arriscado dizer que clown é palhaço em inglês, apesar de serem muito parecidos, muito próximos. Eu diria que terem 90% de coisas em comum. Tá certo? São tantas coisas que eu posso dizer. E é tão rico esse universo que eu não sei nem por onde começar. Mas, com essas palavras, eu estou tentando dar uma pincelada nas coisas que eu considero mais essenciais do livro que eu vou lançar. Eu apresento um pequeno estudo do humor na filosofia e faço depois um gancho desse humor que os filósofos discutiram para o humor do clown, que é um pouco diferente. Posso ir por aí? Vocês acham que é legal? Eu vou por aí. Então, legal. Eu vou por aí. Talvez a maior autoridade no assunto, viu, é um cara chamado Elias Tomé Saliba. Ele é professor de História da USP, academicamente muito graduado, digamos assim, né? Uma patente muito alta, e ele tem um livro chamado Raízes do Rio, onde ele apresenta a história do humor no nosso país específico. Faz até uma analogia com o livro Raízes do Brasil, né? Do Sérgio Buarque de Holanda. E eu não tenho a pretensão de falar com a propriedade desse homem, mas certamente eu tenho um conhecimento no universo desse assunto, porque, apesar de ator, eu tive que estudar, para depois fazer o gancho para a minha área de atuação, porque eu sou ator de comédia, e também para o estudo do clown.
Bom, dando continuidade. Num dado momento da história da filosofia, teve um cara chamado Henri Bergson, que escreveu um livro chamado O Riso. Nesse livro, ele faz uma análise muito profunda do humor, que talvez não tivesse sido feita nunca até então. E são apresentadas coisas muito bacanas. Uma delas é que a cumplicidade é necessária ao humor. Tanto que a gente ri com quem é nosso amigo com mais profundidade, com mais propriedade, com quem é da nossa turma. Rola uma troca de afeto. Quando a gente fala o humor inglês, humor italiano, o humor, seja de qual país for, é porque existe uma identidade cultural em que toda uma nação é cúmplice de uma forma de ser. Tá certo? Por isso dá para a gente pensar em piada de inglês, piada de italiano, piada e por aí vai. Eu vou falar uma piada que aconteceu comigo em Londres, que ela é magnífica. Os ingleses são muito sofisticados, né? Eles têm um senso de humor muito intelectualizado, né? Irônico. Eu estava atrasado em Londres para fazer um curso de teatro. Por estar atrasado, eu acabei sendo deselegante. Eu ia chegar atrasado na primeira aula, ia ser terrível, né? Então, quando eu estava no metrô, no Underground, eu falei assim, I need to go to Piccadilly Circus. Eu preciso ir para lá. Eu não falei nem good morning, I'm from Brazil, would you mind to help me? Eu não falei, oi, tudo bem? Eu sou do Brasil, você pode me ajudar? Eu fui falando, no desespero, que eu não queria chegar atrasado. E o inglês falou, oh, you need. That's nice, that's nice. E ficou me olhando. Né? Aí eu percebi que eu fui impolite, que eles não gostam disso. I'm sorry, I'm from Brazil. I'm late from my first class. Would you mind to help me? Eu, oh, sure. Eu falei, desculpa, é que eu estou atrasada, minha primeira aula, eu sou do Brasil. Você pode me... mas é claro. Ele me ajudou, explicou direitinho. Esse humor é típico inglês. É um humor que traz a identidade cultural de toda uma nação nessa simples piadinha. A gente pode ver que é o jeito britânico de ser, tá certo? Se fosse um italiano, então eu vou te levar com um tapé para você aprender a falar com licença, né? Talvez ele fizesse outro tipo de humor. Eu estou brincando, não sei se ele falaria isso, mas não duvido, tá certo? E essa diferença cultural é tão grande que às vezes a gente não é cúmplice da outra cultura e para a gente. Eu vou contar um negócio fascinante. Eu acho fascinante. Numa república na Espanha, para jovens, as pessoas que estavam nessa república tinham que lavar a própria louça. E estava escrito na frente, de onde se lava os pratos, lava a tua louça, que a tua mãe não trabalha aqui. O espanhol já é um pouco mais direto, quase grosseiro, né? E um oriental, muito mais delicado, muito mais sensível, né? Que não tem essa natureza tão direta, leu aquele recado e não entendeu. E ele perguntou para o anfitrião lá, desculpa, mas é que a minha mãe mora no Japão, como é que ela vai lá? Eu não entendi, não tem nenhum sentido você estar aportando isso. Aí o cara disse, não, isso é uma piada. Ah, mas que legal que vocês fazem piada. Então, por que é engraçado? Que você não pode assim ser meio folgadinho, né? A mamãe faz tudo. Você te vira, né? Mas qual é a graça do japonês? Vocês acham engraçado ofender outra pessoa chamando ela de mimado, sendo que você nem a conhece? Então, na cultura do oriental, isso nem piada é. Eu acredito que nós, brasileiros, conseguimos entender. Uns vão achar engraçados, outros vão achar meio grosseiro, mas a gente entendeu como é piada. O oriental nem entendeu. Por quê? Porque eles não são cúmplices. E aí eu estou chegando no ponto inicial. A cumplicidade do Henri Bergson falando naquele livro é presente, ajuda. Só para finalizar essa conversa, que eu adoro ela, eu vou contar uma piada de japonês agora, para vocês, para vocês verem o que é essa diferença cultural. Isso está num texto de um filósofo chamado Arthur Koestler. Acho que ele é húngaro, se eu não me engano. O menino estava andando com a menina e num lago estava refletido a lua. A menina comentou, olha, a lua está refletida no lago. E ele falou, você gostaria que eu pegasse um balde e te desse a lua de presente? E para eles isso é piada, o que para a gente parece poesia. Quer dizer, a sensibilidade deles, a identidade cultural, a outra natureza, é tão diferente que eles falam isso e morrem de rir. E eu falo, olha, que poeta, né? Cara, que enamorado, né?
Quisera eu falar isso para minha namorada, tamanha elegância. E para ele fez uma piada. Então, a gente não é tão cúmplice dos orientais nesse sentido. A gente talvez não entendesse que isso é uma piada. Existem basicamente três teorias funcionais. Três teorias, são muitas, e são muitas discussões por humor. Tá? Dá para falar muito tempo sobre isso. Eu vou só apresentar essas três teorias rapidinho para fazer um gancho para o humor do palhaço, que a gente está encaminhando. Eu já apresentei um pouco o aspecto pedagógico do palhaço. E por que o humor do clown, ou do palhaço, nesse sentido, eles são próximos, pode nos ajudar. Vamos lá. Uma teoria funcional é da superioridade. E ela é a mais difícil, é que cai no politicamente incorreto. A gente ri de algo que é inferior. Então, tem muitas piadas que a gente, no fundo, fala que o português é mais burro. Por detrás de todo um raciocínio, a gente está chegando nessa conclusão. Ou que o fanho fala errado, que o gago fala errado, e por aí vai. E elas são delicadas, ainda mais no momento atual, do politicamente correto. Essa seria a teoria da superioridade. Eu poderia apresentar algumas só para deixar mais claro, se for necessário. Mas muitas de português, né? Muitas. São tantas que a gente não sabe nem por onde começar. Vou contar uma, tá legal? Um português estava na casa dele e apareceu um gato. Ele não gosta de gato, pegou e pôs um quarteirão de distância, voltou, estava lá. Aquele gato, sarmento, vira-lata, correu mais rápido, pulou um muro, ele ficou com raiva. Ele não queria aquele gato, pegou o gato, andou 10 quarteirões depois, voltou, pensou que estava ali e apareceu aquele gato. Oh, meu Deus do céu! Ele pegou aquele gato, andou 10 quarteirões para cima, 15 para baixo, 3 para o lado, depois, quando voltou, estava lá, ele não aguentava mais. Aí ele pegou aquele gato sarmento, vira-lata, que cismou de ficar na casa dele, 10 quarteirões, 15 quarteirões, 5 quarteirões, desceu a escada, subiu o morro, desceu o morro, pôs o gato, foi voltar para casa. Aí ele pegou o celular, ligou para a mulher. Maria, põe o gato na linha que eu estou perdido. Então, o que eu estou dizendo com isso? E o português não é dos mais espertos. Ao achar ele menos esperto, a gente se acha mais esperto. Ao se achar mais esperto, a gente ri. É mais ou menos por aí que funciona essa teoria. Teria outras coisas nessa mesma piada que eu preciso falar. Eu vou para a segunda teoria funcional para daí para o plano. Essa é a que eu mais gosto, é a teoria da incongruência, da contradição. Um raciocínio contraditório pode culminar em piada. Eu vou dar um exemplo. O Groucho Marx, um palhaço muito importante do cinema, tem um quadro dele lá, como está aqui do Peter Sellers. O Groucho Marx, um palhaço muito importante do cinema americano, tem uma frase ótima. Ele tem muitas. E essa que eu vou falar, eu gosto muito. Ele fala assim: estes são os meus princípios. Mas se você não gostar deles, eu tenho outros. Quer dizer, se você tem outros, você não tem nenhum. Porque princípio a gente não muda. Então ele se contradiz no raciocínio. Um stand-up chamado Jogo Portugal, dando o show dele, falou assim: eu não acredito em superstição. Porque, para mim, superstição dá azar. Então eu não acredito. Eu não pego, entendeu? Eu não acredito, já estou livre. Superstição não vai me pegar, eu não acredito. Ou seja, ele se contradiz. Esse raciocínio incoerente pode, se bem contado, culminar em piada. Quase como uma fórmula matemática, não é ciências exatas. Pode ter muita gente que não acha engraçado. São muitos os aspectos, mas é muito possível que, bem falado, culmine em risada. Lembrando sempre que riso é uma coisa, humor é outra. Riso é essa emissão sonora, uma contração do diafragma, é esse movimento. Humor é mais. É uma forma de encarar o mundo. É uma forma de te ajudar a enxergar a vida, para solucionar problemas difíceis, para encarar, para questionar. No humor existe a possibilidade da identidade cultural de um grupo. O riso até pode ter uma diferença. Um ri mais baixinho, outro ri mais alto, depende da etnia, mas isso é tão pequeno, né? Não é esse o ponto. Indo para a última teoria, que eu apresentei as duas, onde tem a válvula do escape, onde é uma gradação, e na conclusão do pensamento há um alívio. Como uma música que faz tran, 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 põe, tran, não foi põe, e nega tudo que foi construído. Tá certo? Eu vou contar rapidinho uma piada de um gago e fazer o gancho para o pão, para voltar para o livro. Pode ser assim? Legal.
Um gago chegou num bar e falou assim, vamos fazer uma proposta, né? Uma aposta aqui, que eu vou pedir um xoxô e não vou gay, já, já. E o garçom vai atender na hora. Né? Ah, eu duvido, meu amigo. Pôs R$ 100 na mesa, chamou o garçom, o gago olhou para o garçom e se concentrou. Olhou, se concentrou. Olhou, estava bem concentrado, falou, garçom, me dá um chopp. O garçom falou, o quê? Ah, vá, se. Ou seja, na conclusão, nessa fórmula específica, nessa possibilidade, a gente tem aquele riso, por isso rouba os caras, parece que você tira uma tonelada das coisas, que é uma tensão e um relaxamento. E uma função terapêutica. Você pode até liberar dopamina no cérebro, como o chocolate, trazendo uma sensação de bem-estar. Tá certo? O humor do clown dialoga com isso, mas eu considero um pouco diferente. O humor do clown é quase como o humor de uma criança, muito espontânea, que faz a gente rir quase que involuntariamente. As crianças são geniais para fazer isso. Elas falam uma coisa e você ri, mas o conteúdo do que ela falou às vezes não é engraçado. É a espontaneidade com a qual ela fala. É a tentativa de ser adulto, e você vê uma criança fingindo ser adulto, que torna ela engraçada e fofa. Aonde a gente compartilha afeto junto com o outro. Compartilhar afeto, eu lembro o Paulo Freire falando lá atrás. O conhecimento foi feito para ser compartilhado. O humor do clown compartilha o humor junto com o afeto, no meu ponto de vista. Eu estava voltando no meu sítio com a minha irmã e com o meu cunhado, e passando pela Pinacoteca, eu falei assim, eu devia ir mais para a Pinacoteca, eu vejo muito poucas obras de pintura. O meu cunhado falou, eu também, a Pinacoteca tem coisas muito boas. A minha irmã falou, na Pinacoteca teve uma exposição de fulano. A minha sobrinha de 5 anos ouviu e falou, eu também estou precisando visitar uma prefeitura. Falou como se fosse uma dúvida. Nós rimos muito, porque não se visita a prefeitura. Você não chega, oi, seu prefeito, vim fazer uma visita, fica bom. Mas ficou muito claro que no imaginário dela nós estávamos falando coisas importantes, que os adultos conversam, ela mais nova quis estar junto dessa conversa, quis fazer de importante e falou uma besteira muito grande e por isso foi engraçada a nossa espontaneidade. Então, esse humor é um pouco diferente. É difícil de categorizar, né? Porque não é nenhuma dessas três teorias. É a espontaneidade da minha sobrinha. E possivelmente a sua sobrinha, ou a sua filha, ou a sua prima, também tem algo parecido. Porque tem algo que é quase que impalpável, né? Inclassificável. A gente aprende que a piada é um hipergênero. Não dá para classificar todas. São tantas, de tão diferentes culturas, que para o japonês e para o espanhol fala nem piada é. Para nós, talvez, o que o japonês falou nem piada é. Então, não dá para categorizar. Esse humor do clown, muitas vezes, está numa boa interpretação de um personagem criado, né, de um clown criado pelo seu aluno. Onde ele encontrou essa sua criança espontânea que faz as pessoas rirem por ter esse estado de espírito. E não por ter decorado fórmulas filosóficas ou por ser um profundo conhecedor do assunto. Eu me interessei um pouco pelo assunto por estudar, mas um bom clown muitas vezes pode não saber tudo isso. E não importa, ele pode ser muito melhor clown que outro que sabe. Porque ele construiu o seu personagem, ele criou. Aliás, é importante falar isso, criar o clown e o personagem é mais construído. Porque o personagem, a gente pode fazer vários, eles não têm necessariamente que ter a ver com a gente. O Robert De Niro fez muita coisa, fez um mafioso, fez cara muito bom, fez cara mais ou menos, fez pai de família, fez avô. E eles não são todos da mesma natureza, o ator Robert De Niro. O gordo e o magro fizeram sempre o gordo e sempre o magro. O Charlie Chaplin, tantos outros, Buster Keaton, eles criaram algo que é essencial da natureza cômica deles. Que está como nessa minha sobrinha que falou
dessa forma espontânea. Eles encontraram, descobriram, eles criaram, eles não construíram algo externo. Tá certo? Nesse processo de descoberta, de criação, tem todos esses fatores pedagógicos. Aonde a gente lida com a nossa falha, um movimento de autoaceitação, de autoconhecimento, de investigação, de coisas em você que você nem sabia que existia. Às vezes tem pessoas que nem sabem quão engraçadas são ainda, até hoje. Pode ter gente que vai morrer sem saber. Vai morrer e nunca soube que era um talento cômico, porque não conheceu essa criança criativa, que a sociedade massacra e tira ela do sistema. Porque a sociedade obriga a gente a ser perfeito, a ser bom pai de família, a ser bom profissional, a ganhar dinheiro, e a botar o erro para debaixo do tapete. Esse erro que aparece como uma virtude do plano faz a gente descobrir essas possibilidades. Certo? Eu não sei se eu estou me estendendo muito ou se está indo por um caminho interessante. Legal. Então, Acho quando a gente está com uma... Acho que as duas coisas, Henrique. Tá, Você um está se pouco mais estendendo informal. muito e está indo por um caminho interessante. Como que é? As duas coisas, desculpa. As duas coisas. Você está se estendendo muito e está indo por um caminho interessante. Eu já devo terminar. Você quer que eu fale mais de afeto? Não, é que eu não quis perder a piada. Pode. Então, eu estou entendendo muito, mas tá legal. Então, eu agradeço. Eu tomo essa piada como elogio. É Daniel você, né? Que eu vou falar. É Daniel. Daniel Hammerhorn. Eu vou te chamar só de Daniel, tá? Isso, só Daniel, só Daniel. Cara de pastel. Isso. Como é que é o nome do seu amigo mesmo? Desculpa. Rhodes. Rod, tá. Inclusive, eu estou anotando um monte de coisa aqui que está me interessando. Te posso fazer uma pequena colocação, inclusive, agora, Por favor. Henrique, me permite? Eu gostei dessa colocação que você disse do erro, estou refletindo algumas coisas aqui, porque, pelo que eu entendi, aqui eu vou jogar, aqui é uma colocação, e juro que vai uma provocação aqui também, né? Porque, pelo que eu entendi de você falar, que colocar esse erro para debaixo do tapete é continuar com ele sem enxergar. Claro, claro. É não solucionar para ser Sim, aceito pelo sistema. Porque se você não... Você põe para debaixo do tapete, o sistema não te julga. Você não é julgado, você continua na boa no seu emprego, na sua família, escondendo para debaixo do tapete, que você tem as suas... Não vou falar erro, porque parece pejorativo, as suas humanidades, quase isso. Porque somos humanos, logo somos falíveis. Então, esse erro é ser humano. Portanto, não deve ser jogado dessa maneira. É claro que eu não preciso também expor tudo que eu fiz de errado. Eu não preciso expor coisas que eu não quero. Eu não preciso... Claro que não. Vou aqui falar para você de coisas que particularmente não foram legais. Não. Todo mundo teve coisas assim que a gente... Mas outras tantas, como a menina que quis namorar e não conseguiu. Qual é o adolescente que não passou por isso, né? E que isso não foi importante na vida de um adolescente? Isso não é motivo de tanta vergonha. E com medo, talvez, de não ser aceito pelos colegas, pelas meninas, ou pelos futuros namorados, a gente joga para debaixo do tapete algo totalmente desnecessário, com o qual a gente podia estar rindo juntos e ser mais interessante, encontrando o nosso corpo. Então, jogar para debaixo do tapete é procrastinar uma questão. E, às vezes, a gente procrastina a vida inteira. A gente pode acabar caindo nisso. Então, eu concordo plenamente com você, Rojas. Não solucionar. Agora, nós temos que ter um certo cuidado nesse tirar debaixo do tapete, que é o que eu apresentei agora há pouco. Agora, eu falo, não, calma, não vou falar. Teve algo muito terrível na sua família, teve algum parente que, sei lá, aconteceu algo que não é da minha conta. Nem vou dar exemplos, não parece. O problema de vocês resolvam tudo. Eu desejo que resolvam. Agora, essas coisas que não são tão agudas, eu acho, se forem compartilhadas, vão se tornar cada vez menos agudas para mim, para você, para todos. Porque todo mundo vai ver que passou por coisas muito parecidas. E que tem vergonha porque cometia um probleminha no banco, que não sabia se usava débito ou crédito, e que cometeu, sei lá, confundiu um com o outro. Exemplos estão vindo corriqueiros na minha cabeça, que você esconde que você tem medo que vão
vai ter vergonha que você, sei lá, que você não sabia quem que jogava na seleção, se estiver falando com um bando de esportista, ou quem que é o vice-governador, né? Calma, calma, né? A gente tem que ter cultura, ela é importante, a gente tem que acompanhar a atualidade, mas todo mundo está sujeito a não saber de coisas, né? E a gente só vai saber falando que não sabe e compartilhando o não saber. E percebendo que esse não saber é geral, né? Acho que é do Isaac Newton. Sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Isso vale para o ser humano. Então, quando o palhaço cai no chão, não há uma crítica a pessoas que não caminham direito. Cai de bunda no chão e a criança ri. Há apenas uma constatação de que o ser humano muitas vezes é ridículo e por isso é risível. E a gente não está rindo de uma crítica às pessoas que não caminham direito. A criança está rindo com o palhaço, da condição do ser humano, que é ridícula, frágil, risível, por ser frágil, por ser ridículo, e muitas vezes pretensiosa. Nós somos pretensiosos, arrogamos um saber que não temos. E o clown nos torna humilde, nos humaniza, eles nos torna... por isso que eu falei humanidade, mas ciente disso. Por isso é impolível levar-se a sério, é ridículo dar-se áreas de importância. Você é sério, mas você é sério sem ser seguro. Quem falava era o Oswald de Andrade, modernista. Ele tinha a imagem de um cachorro entrando numa igreja. O padre está fazendo a missa. Opa, para aí, tira o cachorro. Volta para a missa. O padre não deixou de ser sério. Estava falando o que ele acredita. As pessoas estavam ouvindo o padre. O cachorro entrou na igreja, não pode acontecer. Tiraram o cachorro, deram uma risada. E voltou a pregação, a homilia. Eu dei um exemplo, tá? Não estou falando de religião, obviamente, estou falando dessa característica específica, é que essa imagem foi trazida pelo Oswald, entre os modernistas, em 1922, como essa compreensão, porque eles tinham muita irreverência, da possibilidade de ser sério sem ser seguro. Ser sério com humor. E aí, com isso, com autoaceitação. Né? Não só de você, do seu colega e da condição humana. Por isso que o clown é extremamente inclusivo. Você acolhe o seu ridículo. Ao acolher o seu ridículo, você está muito mais propenso a acolher não só o ridículo dos outros, como outras pessoas muito diferentes de você. Seja de outra classe social, seja de outra etnia, de outro gênero, outra ideologia. Enfim, a gente vive na diversidade. Henrique, Não é? Pode Henrique, falar. posso te fazer uma pergunta? Por favor. Agora você está esmiuçando filosoficamente o humor como uma Weltanschauung, né? Quer dizer, uma visão de mundo, Isso. uma Quando eu posição. falo humor como uma visão de mundo, é por aí que eu apresento. Isso é mais do que rir. Isso, exato. Ele extrapola muito o riso, né? Por exemplo, eu vou pegar uma fala da minha filha de que ela odeia a escola, de que a escola parece uma prisão, de que ela fica muitas horas por dia lá, que ela se sente tolhida, que não deixam ela ir no banheiro, ela se expressar e tal. E aí eu pensei, puxa, nós vamos ter um encontro com o Rhodes, com o Henrique essa semana. Espero poder extrair alguma mensagem de sabedoria, de esperança para levar para minha filha. Assim, eu, que fui uma criança infeliz na escola, eu sempre tive essas características humorísticas. A escola até percebeu, então eu imitava os professores, eu tinha quadros de humor, às vezes no final da aula o professor deixava 5 minutos para eu fazer uma apresentação, mas eu era um aluno difícil, eu era um adolescente complicado, fazia piadinha em sala de aula, sempre fui inadequado, né? Até hoje a minha esposa diz que elas se incomodam tanto com o meu jeito de lidar socialmente. Às vezes eu misturo ficção com realidade, eu digo que eu fui abduzido por uma pessoa que eu não conheço, para esperar a reação dela, e coisas desse patamar, né? Então, eu te pergunto, do ponto de vista
filosófico, mas também prático, né? Como que a gente poderia levar esse espírito para a escola e que também se estenderia para esse projeto que a gente tenta fazer aqui de levar esse espírito para a psicanálise, seja na formação do psicanalista, seja no tratamento psicanalítico, como explorar o lúdico, o humor, trazer à tona a criança interior, né, no ambiente escolar, Henrique. Quando você apresentou características que são de um clown. A inadequação, você falou que se sente inadequado. O clown, muitas vezes, é inadequado, se sente inadequado. E, por ser inadequado, que ele é risível. Então, quando eu e muitos professores, o processo de descoberta, de criação de um clown, nós damos inúmeros exercícios de teatro. Nesses exercícios, eu nunca estou preocupado em ver quem é melhor. E também não estou preocupado em ver quem é pior. Estou preocupado em ver aonde tem a possibilidade de humor quando essa pessoa faz esse exercício. Geralmente é quando ela erra. Então, se ela é inábil em mímica, e ela fizer uma mímica que só ela entendeu, isso pode ser hilário. Pode ser, não estou dizendo que vai ser. Se ela fizer com precisão e perfeição, o pessoal vai admirar. Oh, esse cara é bom, hein? Mas não vai rir. Como a função do clown é rir, não ser admirado, é na inadequação, é na incapacidade que ela é engraçada. Esses inúmeros jogos de teatro que vão surgindo vão fazendo a gente criar essa sensação e tornar esse ambiente mais amistoso, mais agradável, mais amoroso e favorável à construção do conhecimento. Eu acho que sua filha, você e muitos outros, em algumas disciplinas eu também não me sentia bem. Falei, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Isso é difícil demais. Às vezes não é tão difícil quanto você pensa. Você que tem os seus traumas, às vezes é um ambiente que está exigindo mais do que você pode oferecer, ou às vezes pessoas que não foi na sua subjetividade e resgatou a sua inteligência, que é muito grande, muito maior do que você pensa. E se houver também a sua limitação, a ciência, o que é isso? Você está interagindo, você é um ser humano, você tem seus defeitos e erros, e o clown aceita que o defeito pode existir. Então, nesse processo de descoberta do seu clown, através de jogos teatrais, não para ver quem é melhor, isso é difícil explicar para os alunos. Porque quando a gente faz um exercício, o cara quer ser sempre o melhor. Né? Fez barra manteiga, não sei se é sua geração, mas eu era criança, fazia barra manteiga. Né? Barra manteiga, na fuça, não é 1, 2, 3, vai correr atrás do outro. Eu lá estou preocupado, quem que é melhor em barra manteiga? Dá um troféu. Melhor do ano em barra, não estou preocupado. Estou preocupado, de repente, pode ter um lado meio desajeitado, que quando corre ele é engraçado, ou quando ele fica com medo, ele tem algum trejeito, um tique nervoso, isso é cômico. E aí, nesse momento de espontaneidade cômico desse menino, como da minha sobrinha, que falou da prefeitura, e saiu algo que foi de lá de dentro, num momento de espontaneidade que está a idiosincrasia dessa pessoa. Nessa impressão digital, nessa idiosincrasia, essa pessoa é aceita. E esse ambiente fica favorável. Porque a gente não joga para debaixo do tapete a gente mesmo. Às vezes a gente joga para debaixo do tapete a nossa impressão digital, porque ela não está de acordo com o sistema. Eu não quero falar dane-se o sistema, não. Apenas acolha isso, dialogando com qual sistema for, escola, família, etc. Né? Então, o que você sentiu, o que sua filha sentiu, o que muitos sentem na relação com o conhecimento, eu acho, é frequente e é terrível, porque nós nos afastamos. São muitas as questões na pedagogia. Né? Por exemplo, hoje eu leio Machado de Assis, eu gosto. Mas quando eu tive que ler no ensino médio, eu achava muito chato. Isso é muito difícil para mim. Érico Veríssimo, eu não consigo, está além da minha capacidade. Ao mesmo tempo, tem questões escolares. O professor tem um MEC exige, ele entende literatura e não pode dar qualquer coisa. Ele tem que dar bons escritores. Então, não quero entrar nesse terreno. Da discussão pedagógica, ela é mais complexa, como falei, envolve discussões de educadores profundos, do Ministério da Educação,
Não vou até aí, mas eu vou até onde eu cheguei. Essa dificuldade em ler Machado, com os meus 16 anos, que não existia mais com meus 30 anos, foi vencida. Mas quantas não são vencidas e você pensa que é pouco, porque você estava no momento errado de aprender tal coisa. Então, quando você vai se aceitando, percebendo como essa dificuldade é muito maior do que você imagina, é de toda uma sociedade. Quando você vai compartilhando que essa dificuldade não é só sua, tem mais 15, eu também, Machado era chato, eu também, não sei quem falou bem de Machado. E o pessoal vai tirando debaixo do tapete, eu também nem li. Eu li só antes da prova, para passar de ano. E você vai descobrindo, o pessoal vai tirando debaixo do tapete, você se sente. Eu acho que o psicólogo que fala normatiza. Você vê que não é que você é uma pessoa muito abaixo da média. Que todo mundo pode pôr debaixo do tapete, uma dificuldade que é comum. Tá certo? Aprender coisas de uma profundidade talvez acima do seu potencial, naquele momento de sua vida. Nesse normatizar, a gente se aceita o outro, ri junto, e o ambiente se torna mais favorável e menos opressor numa sala de aula. Né? Então, eu acredito que esse apontamento, esse meu livro, essa ideia é muito legal. Ela não é um estudo, como o Cláudio já foi para o hospital. Né? Aí teve uma ideia e toda uma construção que chegou até lá, que hoje é consolidada, maravilhosa. É em duplas que eles trabalham, para ir nas salas, para ver os doentes. É, Acabou. Aquele cara resolveu a questão. Isso daqui é um apontamento de uma ideia que eu acho muito bacana, muito mesmo. O Machado tem um conto, não sei se é o Espelho ou é a Igreja do Diabo, que ele fala assim, de uma ideia mirífica, de uma mega ideia. Eu acho que isso é uma ideia muito legal. Tá? A gente não pode se levar muito a sério, não pode ser arrogante, não é o que eu quero ser, não. Mas eu acho que a ideia é muito legal. E nós temos um livro bacana, que é um apontamento dessa ideia, e que poderia ser desenvolvida, quem sabe, mais para frente, por outros educadores estudiosos de palhaço. Como ele já conquistou o seu lugar nos hospitais, né? Em sim, tantos outros lugares. aqui a gente tem procurado fazer um paralelo do lugar do psicanalista com o Patch Adams, né? E eu fico pensando até que ponto essa filosofia do Patch Adams, né? O amor e o humor, né? Que são palavras bem próximas, Aham. não poderiam caminhar junto na escola, né? Digamos, Sim, da vida passar a ser embebida de arte e criação desde os primórdios, né? ela está sempre tá vinculada ao prazer. Né? Paulo Freire, de novo, ele fala, primeiro que precisa ter a curiosidade, né, do aluno para ir para o conhecimento, e a relação deve ser prazerosa. É claro que, às vezes, a gente passa por uma angústia e atinge um prazer maior, um momento de angústia. Você não está entendendo direito. Quando você entende, você supera, atinge um prazer maior. Mas é entender que isso também é prazer de alguma forma. Prazer em estar se superando. Porque ter prazer não é só tomar Coca-Cola, né? Não é só. É compreender que o prazer é mais profundo. Nesse sentido mais profundo, a relação com o conhecimento tem que ser prazerosa. Eu posso fazer considerações agora Por também? favor. Legal. Olha, manda ver. Que, Henrique, primeiro que conhecer seu trabalho hoje, né? Que eu não conhecia ele antes, mas está sendo maravilhoso. Todo esse atravessamento em relação a como é a sua experiência com o Glauco, tudo que você está trazendo em relação a como ele é como uma imagem, né? Até você usou a palavra arquétipo uma hora, que eu, né, que vou para esse caminho da arquetípica, né? Da Da psicologia analítica, psicologia, né, William? né? É. Mas arquetípico, eu estou indo mais para esse caminho hoje. Mas eu entendi, mas uma coisa que eu queria fazer uma consideração é esse trabalho com o Clau atingindo principalmente adolescentes, né? Principalmente adolescentes, que se a gente for olhar o adolescente não como uma pessoa, mas como uma imagem, nesse sentido, o adolescente é aquele que está vindo a ser, né? Ele está nesse processo, não diria, mas ele está nesse lugar de vir a ser, né? E nesse lugar de vir a ser aparece também você dizendo a figura do Clau, né? Que é uma figura que é o inadequado, aquele que aparece no inadequado, né? Então, se ele é muito adequado, né? Se o Clau ele é muito adequado, ele deixa de ser Clau,
Claro, qual a graça de ver uma Ele pessoa? deixa de ser clown e deixa de ter graça. É, Então, aí é que é interessante essa conversa, porque nós estamos falando de duas figuras que estão no momento de inadequação, de não sei quem eu sou, ali no sentido do adolescente, conversa com um que está sempre inadequado, que ele está nesse lugar, é o lugar dele, no caso. Então, é como se estivesse conversando. uma parte, talvez nem todos, né? Mas é um conflito muito comum nos adolescentes. Sim, É, exato. É por isso que eu pode estou ter alguns colocando o que estão adolescente tomando como uma uma boa. imagem, não como uma pessoa, né? Isso. Então, É sim. meio que uma imagem, porque a imagem é aquilo que você fala, puxa, então tem alguma coisa que está entre, né? O adolescente, ele não é mais criança, ele não é mais infanto, não, ele não é adulto, ele está... Mas o que eu sou, né? O que eu sou? Então, o corpo dele está em modificação, tá num outro momento de vida. Então, para que eu consiga, né, o clown parece que é essa imagem de conseguir, eu posso achar graça da minha inadequação. Sem dúvida. O Tudo que clown é você essa falou imagem, aqui, e aí eu consigo me acolher, eu consigo sim. olhar para as minhas coisas de uma outra maneira, eu consigo olhar para minha imagem de outra maneira. Ela não é trágica, né? Eu me distancio também nesse sentido. E essa é uma outra questão que eu ia trazer com uma pergunta, inclusive, que você comentou, que a cumplicidade é necessária ao riso, né? Ao humor, no caso. A minha pergunta seria: rir sozinho é trágico? Não. É, vamos deixar claro. Não é impossível, não é impossível rir sozinho e nem é imprescindível que tenha cumplicidade. É favorável, digamos assim. Eu posso dar um exemplo. Foi feita já experiência de cócegas em criança. Quando um estranho faz a cócega, muitas vezes a criança ri. Quando a mãe da criança faz a cócega, ela gargalha. Às vezes a mãe nem faz, ela só faz assim com a mão, a criança já está rindo. Então, existe uma cumplicidade de intimidade, uma sintonia que faz com que seja favorável com que o riso apareça com quem tem mais cumplicidade. Mas a gente pode rir sozinho e não é imprescindível que tenha cumplicidade. De repente, aparece um cara que você não conhece muito e que, por acaso, fala a sua língua, entende o seu humor, e mesmo não sendo seu amigão, vocês conseguem rir juntos. Há uma tendência, digamos assim. Eu posso achar o humor espanhol engraçado, ou o japonês, mesmo sendo brasileiro. Mas há uma tendência de se rir mais dessa forma em pequenos grupos, em grandes grupos e até em nações. Tá certo? Então, quando eu apresentei a cumplicidade do Bergson, ela não é assim uma ciência, um carinho. Né? Eu respondo a você dessa maneira? No que tange a questão da cumplicidade. Né? Agora, eu teria mais coisa para falar, que eu adorei as coisas que você falou. Sem dúvida, o adolescente como imagem seria isso aí. Ele está no vir a ser. E a minha proposta, eu ponho no meu livro, que o clown está no... Não é no vir a ser, você colocou antes de ser. Né? Ele ainda não é, ele vai ser. Ele está É por aí, não é? adolescendo, né? Ele está. Até a própria palavra adolescente, né, é uma palavra que está em movimento, né? Que vem do latim, né? Porque Está na essa transição sente, para... assim, é uma palavra em continuidade. Então, ele não está fixo em algum ponto. Ele está em Tá, movimento, está em transição aí no caso. Transição é uma palavra melhor. tá bom. E nessa transição, o que eu proponho é que o clown seja um acolhimento para... Aí sim, vir a ser. Para um vir a ser, para um devir mais humanizado. É nessa transição que o clown entra lá no ensino médio adolescente para um devir, para um adulto mais humanizado, por aceitar a sua criança, por aceitar a sujeira que ele pôs debaixo do tapete. Tem um texto muito bonito, me falaram sobre ele, mas eu não li. Mas me inspirou até para fazer um poema uma vez. Aonde o clown seria aquele que está entre, olha que bonito, entre o raio e o trovão. Primeiro vem a luz, aí tem um silêncio, aí vem o som. É nesse momento que está o clown, o palhaço. É quase um momento meio caótico, meio perdido, uma imagem muito poética, né? Eu acho. E nessa imagem, a gente está nessa transição. Já foi o raio, ainda não veio o trovão. A velocidade da luz é mais rápida. Aparece o palhaço, a gente ouve o som. É o momento da inadequação.
Eu não sei se é lá ou se é cá. Se eu sou palmeirense ou corintiano, São Paulino, santista, ou se eu não quero nem saber de futebol. E é nesse momento que está se construindo, no meu ponto de vista, a partir do clown, acolhendo o seu ridículo, um devir. Aí sim, não vira ser um devir mais humanizado. Está muito filosófico, né? O negócio está muito... A gente pode também contar umas piadas, senão vai parecer que eu sou sério demais. Não sou, não. É que eu estudei isso e eu gosto muito de conversar desse assunto específico dessa maneira. Mas adoro contar piada, tomar cerveja, tanto que eu escolhi essa profissão, né? Um detalhe interessante é que, às vezes, bons atores de comédia não têm facilidade em encontrar seu clown, viu? Porque é diferente. Você constrói um personagem cômico. Então, você usa todo um repertório técnico, em vez de achar a sua criança espontânea. Tá legal? A sua idiosincrasia. Isso foi o meu cachorrinho aqui, ele abana a orelha, parece um helicóptero. Vem para cá. Chico, vem cá, vem. Vem cá. Apresentando ele aqui, ele é um fofo. Tá certo? Esse é o Tico, é meu grande companheiro. Você sabe que uma vez teve um palhaço, para a conversa ficar um pouco mais... menos... Porque a gente tem um texto chamado Rumo a uma definição séria do cômico, que é de um filósofo chamado Vasquez. Menos nesse caminho, teve uma vez um palhaço que teve uma ideia genial. Ele adestrou o cachorro dele de forma errada, desde criança. Então ele falava, senta, o cachorro dava pata. Dá pata, o cachorro deitava. Deita, o cachorro girava. E daí ele dava ordem, o cachorro fazia errado, ele olhava para o lado. Meu cachorro não faz direito. Ele dava ordem, o cachorro fazia errado, ele olhava para o lado. Meu cachorro está... Ele é todo ao contrário. Então foi uma ideia muito boa do palhaço de adestrar desde criança, ao contrário, só para poder jogar para a plateia, que o cachorro dele é meio errado, né? E por isso que é engraçado, porque ele está errando, não está acertando. E que ideia, eu acho, desse palhaço, de pensar a E, arte dele dessa maneira, e uma relação com o mal. acho que por falar em cachorro e o humor, temos o Rhodes aqui também, que ele tem a página Freud Estupefato lá no Instagram, no Ah, Facebook. E você tem uma máxima, né? Eu vou parafrasear essa do Rhodes, que uma pessoa pergunta para o Freud explicar o que é o complexo de castração. E aí o Freud responde e diz assim: olha, eu até pensei em começar, mas eu estava meio sem saco para isso. piadas relacionadas à linguagem são muito boas mesmo. O duplo sentido das palavras, muitas vezes, né? São muito boas. Você que faz psicanálise, né? Deve conhecer, deve ter um repertório muito grande. E elas são realmente muito boas. E eu acho que envolve algo muito sofisticado de inteligência. Eu vou ler uma coisa do Freud que está aqui, já que você gosta tanto dele, mas num dos capítulos, eu ponho sempre uma citação. Essa do Paulo Freire está aqui. Nessa passagem do livro aqui, onde eu falo clown e humor, tem Freud. Eu não sei se dá para ler aí, senão eu falo. O humor não apresenta algo de libertador, mas também algo de sublime e elevado. Aqui, ó. O humor não apresenta algo de libertador. É libertador, mas é mais. Além disso, é sublime e elevado. Esse é quando eu começo a falar o capítulo que fala que os filósofos falam sobre o humor. Eu começo justamente com uma citação do Freud. As piadas de linguagem são muitas, tem tanto tipo de piada. Piada de equívocos, né, de erros, que é essa do Woody Allen, que fala que é a tragédia mais à distância. Ou seja, você está falando uma coisa, está entendendo outra. Muitas vezes, por causa da linguagem, tem um termo que chama, eu acho que é falso cognato, né? Que na nossa língua tem um sentido, na outra língua é muito próximo, mas tem um sentido completamente diferente. Vou falar uma comigo, foi ótimo. Quando eu fui para Londres, eu estudei muito inglês. No começo, eu não sabia ainda muito. Eu cometi alguns erros básicos. E eu comentei para um inglês aqui no Brasil que I pretend to go to England, pensando que eu pretendo ir para a Inglaterra. Só que pretend é fazer de conta. Então, na língua deles, né? Isso, se eu não me engano, chama falso cognato. Então, eu cheguei para o
o inglês, conversando em inglês, treinando meu inglês, que daqui a uns meses eu vou viajar, vou aproveitar para ficar, né, estudando numa simples conversa. Eu falei, I pretend to go to England. Oh, you do? And why? Né? Você vai ficar brincando de fazer de conta que vai para a Inglaterra? Por quê? Por que você não vai de uma vez, em vez de ficar fazendo de conta, né? E essas piadas de linguagem são maravilhosas, né? São tantas, uma melhor que a outra. Posso também trazer uma que eu tive essa semana com um paciente? Por favor. O paciente estava falando, ele também é analista, ele estava falando sobre pessoas que vivem dentro de um ringue, como se estivessem vivendo dentro de um ringue, né? E aí eu falei, bom, então qual é o nome do filme? Aí ele falou, qual é o nome do filme? Acho que Rock Balboa, alguma coisa assim. Eu falei, não. Ele falou, então qual? Eu falei, The Lord of the Rings. É um ringue de anel, né? Não, claro. Sim, mas né, em inglês Lógico. A tem linguagem é anel. isso, ela dá muitas vezes múltiplos sentidos. É, Eu exato. acho que é o Lacan que trabalha mais essa questão na psicanálise, quase que da impossibilidade da comunicação, porque tem a minha subjetividade, tem a sua, e o que eu falo já reverbera de outra maneira aí dentro, que é diferente do que eu estou falando aqui. Sem contar que tem palavras com duplo sentido. E são tantas, às vezes, você quis dizer uma coisa e ele entendeu a outra possibilidade de sentido. Se a gente usar a nossa memória, qualquer um de nós vai lembrar de algum momento que isso aconteceu na vida de você, na minha vida. Eu estou tentando aqui puxar na memória, mas é muito comum. Lógico, é Lord of the Rings, Bad of Ring. Agora, É, de qualquer maneira, você observa que há muitos adversários do humor, Henrique, porque na psicanálise nós temos muitos analistas que se alguém fala de humor e psicanálise, a pessoa fala que você está seduzindo o paciente, que você é antiético. Eu já recebi não, não sabia. lacração assim de cara, acusações sem a pessoa sequer conhecer o meu trabalho, só ver que eu escrevi um texto, por exemplo, sobre The Clown Spirit. Eu tenho um texto chamado The Clown Spirit, que o analista é um humorista. E Eu faço questão de. esse texto foi censurado em instituições. Ele teve um Bom, aí eu. Por favor, foi censurado? é isso, só queria saber, porque na psicanálise tem muita resistência em relação ao humor, né? Na clínica psicanalítica. Eles teorizam, eventualmente, sobre o humor, mas o analista, ele ocupar o lugar do clown, normalmente é um tema tabu. Eu queria ver do ponto de vista do professor, por exemplo, que é o escopo do seu trabalho, né? Falando aqui, já que a gente está num papo, né, erudito, filosófico, qual Sim, seria sim. que teria um receio, né? Um preconceito em relação a isso, né? Em primeiro lugar, você está me apresentando uma novidade. Eu estudo clown, humor, palhaço, mas eu não entendo tanto de psicanálise. Formado em pedagogia, eu tive noções de Freud, Lacan, mas não como psicanalista e não sabia que é delicado vocês usarem humor como profissionais. Não sabia. Eu acho que o humor é delicado não para o psicanalista, mas para todas as áreas, né? Porque nessa dubiedade de sentidos, etc., pode haver problemas de comunicação que podem se tornar mais sérios do que a gente supõe. É uma característica da própria linguagem, da própria incomunicabilidade do ser humano, não é só do humor. E o humor pode entrar nesse ponto. E, involuntariamente, a gente fazer uma piada que ofende alguém, a gente não teve a menor intenção. A gente vive com esse politicamente correto hoje, e não é à toa. Apesar de também ser um pouco preocupante. Às vezes eu tenho vontade de rir, eu tenho medo. E a gente ri como espirra, é algo que sai espontaneamente. Não queria entrar nessa questão, que ela está muito delicada. Mas o humor como um todo é complexo. Você sabe que na Idade Média o humor era mal visto, né? Pela Igreja Católica, como algo demoníaco. Né? Há quem diga, no livro Nome da Rosa, do Humberto Eco, famoso, tudo que eu estou falando aqui, para quem estuda a área, é brincando assim, é carne de vaca. Né? Todo mundo conhece isso, tacaram fogo em livros, e haveria até a possibilidade de se perder a poética de Aristóteles sobre a comédia. A gente tem a da tragédia, da comédia perdeu. Mas não dá para afirmar isso categoricamente. Uma suposição impossível.
Por quê? Porque a Igreja Católica é louca? Não, não é tão simples assim. Claro que teve Santa Inquisição, indulgência, mas é muito simples achar que é só isso. Eu não sei se é um exagero falar que é algo de satânico, mas é algo de muito perigoso. Assim. Eu Uma lembro piada, eu lembro do diálogo no filme O Nome da Rosa, né? que o livro sobre a comédia de Aristóteles, ele era censurado e até colocaram veneno nas páginas, então o cara É, passava a saliva para virar a página, ele se auto-envenenava. E a cara, justificativa era muito bom. o humor. Se pudéssemos rir de Deus, o mundo retornaria ao caos. Então a gente não pode rir de nada, porque daqui a pouco vocês estão rindo de Deus e a criação toda cai por terra. É, eu acho que são questões delicadas e envolvem realmente muita reflexão. Eu não sei no âmbito da psicanálise, mas eu acho que o professor pode e deve usar o humor, mas com muito cuidado e com muito conhecimento, muito domínio de conteúdo. Porque ele pode estar fazendo um bullying que nem ele sabe que fez, por um mal entendido. E tantas outras coisas. Podem estar havendo problemas de comunicação por detrás do humor. Quando eu falei essa questão aí da Igreja Católica na Idade Média, apenas para apresentar o grau de complexidade que envolve tudo isso. Essa discussão tem se Cristo riu, se ele não riu, se ele podia rir. Só por curiosidade, tem um texto muito bacana que chama, de um teólogo chamado Harvey Kopp, que se chama o Cristo Arlequim. Então, Jesus Cristo já foi comparado a um juiz, porque vai julgar os vivos e os mortos, a um médico, porque ele curava as pessoas. E esse teólogo teve a ousadia de compará-lo a um palhaço, ao Arlequim, porque a sua mensagem é de alegria para a humanidade, a alegria da salvação para quem quer crer nele. Né? Então, ele é um motivo de festa. Essa teologia defenderia, sim, que ele riu, que ele bebia vinho, que dançava com as pessoas. Outras não, porque tiraria a seriedade de Deus. O que fala esse texto é que, na Idade Média, veio mais a questão do temor a Deus, por uma questão de dominação política pela Igreja Católica, favoreceram o temor a Deus e não o amor a Deus e a alegria de estar vivo, de receber a boa nova, chamada querida. Então, é de uma complexidade essa discussão muito grande, que vai para o âmbito da psicanálise, da teologia e da educação e tantos outros. É muito importante, no meu ponto de vista, quando o humor ser usado pelo professor, já que você perguntou, ser usado com domínio de conteúdo. Ele sabe isso tudo que eu estou falando, para fazer a piada de uma maneira legal. É diferente de um professor que é showman, faz umas piadinhas para chamar a atenção e trazer o aluno para o conhecimento. É alguma coisa isso, mas não é isso. Isso que eu falei agora é que nem aquele cara, né? Tem muitas mães que já vieram para mim e falaram: minha filha vai ser ótima aluna de teatro, que ela é tão engraçada lá em casa, ela conta piada, todo mundo ri. Calma, minha senhora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem alunos tímidos que são excelentes atores, tem pessoas extrovertidas que não são tão bons atores. Então, eu não estou dizendo saber fazer umas brincadeiras para chamar a atenção da classe e depois passar o conhecimento. Talvez isso seja um recurso didático desse professor, não tenho nada contra. Mas ao usar o humor, pelo menos com o domínio de conhecimento que perpassa tudo isso que eu estou apresentando para vocês. Para daí ele estar percebendo se a piada que ele está fazendo é adequada ou não. Se ele está fazendo bullying ou se ele está fazendo uma troca afetiva. Trazendo as pessoas para o conhecimento. Tem um texto do filósofo chamado Kierkegaard, que fala da ironia em Sócrates. Quando Sócrates fez a maiêutica, né, para chegar ao sei que nada sei, ele pode ter usado até de ironia, segundo esse filósofo chamado Kierkegaard. E aí vai embora, é uma discussão que não tem fim, né? E que eu apresentei apenas uma pincelada, eu sou ator, né? Eu falei uma autoridade no assunto, existem outros. Eu acho que eu sei disso para poder dar bem as minhas aulas. Cada um vai até onde dá. Foi o suficiente para escrever esse livro. Está muito legal e vale a pena você comprar. E é uma ideia bem bacana. Muito Eu acho bem. que eu falei bastante do que eu queria comunicar. E estou muito grato, viu, Daniel, de poder estar compartilhando isso que eu estudei e apresentando uma ideia que eu acho realmente bacana para a sala de aula, quando aconteceu o que aconteceu com você, com a sua filha, comigo, em algumas disciplinas e com tantos outros.
onde a gente fala, estou livre disso, nunca mais quero ver um livro desse tipo na frente. E você deixa de se relacionar com coisas bacanas. Por essa falta de acolhimento no momento que está entre o raio e o trovão. Nosso amigo bem apresentou. Com certeza, Henrique, a gente está muito feliz que você trouxe todo esse material, esse teu percurso lindíssimo, e quanto você pode também transitar entre a seriedade e brincadeira, até retoma o livro do Abrão Slavutsky, Humor é Coisa Séria, né? É uma oportunidade da gente ultrapassar essa dicotomia entre o sério e a brincadeira, ou entre a ficção e a realidade, né? Que a realidade seja uma ficção a qual a gente pode se deleitear, né? Muitas vezes. Sim. Mas eu quero passar a palavra para o Rhodes, acho que ele quer fazer comentários, né, Rhodes? Por favor, Roda, fale mais aí. Vou Quero... só fazer um comentário, né, bem sintetizado, né? Mas eu acho que é interessante do que eu fui também entendendo em relação a isso, também em relação à minha própria prática com o humor, né? Porque como bem o Daniel colocou, né, o Freud estupefato foi até a via que hoje nós estamos aqui até por conta desse lugar de humor, né? Conheci o Daniel numa conferência de humor em psicanálise, e aí a gente começou a conversar ali. E eu fui chamado através da página do Freud Estupefato, que é com a qual eu trabalho também, né? É ali onde meu trabalho foi despontando mais. E uma coisa que eu fui entendendo até melhor, né, com a sua fala, Henrique, é que não vejo o humor como sendo um recurso, mas como sendo um olhar, como sendo um lugar, né? Porque quando a gente pensa no recurso, a gente está pensando como se aquilo ali fosse descartável ou não. Ah, eu posso usar ou não, né? Isso daqui. Agora, quando é um lugar, é diferente. É quando a gente está falando dessa imagem do Clown, essa imagem do humor, a gente está falando que é um tipo de olhar para as coisas. É um tipo de olhar para as coisas com que me coloca nesse tipo de relacionamento também. Um relacionamento mais leve, mais distante da tragédia até, ou de uma sensação de tragédia. Não que ela não seja necessária, mas é que eu preciso passar por ela para conseguir achar humor também. Então ela me coloca em outro lugar. Então, para mim foi fantástico assim conseguir ir imaginando aqui com você o que você foi trazendo, Henrique. Muito obrigado, Roda. Eu vejo a condição do ser humano como tragicômica. Para mim, ele é tragicômico. Os dois estão presentes, nós. Eu que queria te perguntar uma coisa aqui agora. Você falou que está indo para a psicologia analítica, né? Que é, salvo engano meu, foi criada por Jung. Da analítica, hoje eu estou me encaminhando mais para a arquetípica, que é um pós-junguiano, né? Que é mais Ah, da tá. linha do Hillman e tudo mais. Tá. Seja como for, ainda cabe a minha pergunta. Sim. Eu sei que Jung rompeu com Freud, né? Ele trouxe o conceito do inconsciente coletivo, arquétipos. E eu sei que Freud tem o famoso texto, o Xiste, onde ele discute algo relacionado ao inconsciente, humor. O Jung também tem texto, ou pessoas relacionadas ao que você estuda, da filosofia arquetípica, desde Jung até aí. Também tem textos que falam sobre o humor especificamente? Você Olha, sabe? eu posso dizer até um pouquinho mais que isso. O Jung ele usa o humor o tempo todo. Tem vários livros do Jung, e não só livros, mas agora também seminários que o Jung escreveu, que no meio do seminário ele já joga ali uma piada. Ele já faz uma piada ali no meio do seminário. Ele fala, inclusive, tem um texto dele que é sobre, esqueci o nome agora do texto, mas é que ele fala inclusive, de que você comentou algo, da diferença cultural, né? Ele fala que ele foi passear na Itália, aí ele fala, não vai lá com os italianos, que eles são tudo mentirosos, né? Alguém avisou ele para ele, né? Porque ele estava ali andando de bicicleta, e aí ele foi parar na Itália e aconteceu uma situação. E ele usa ali do humor, ele fala, inclusive, é uma outra forma de ver o mundo. Ele Sim. começa a perceber isso. Então, tem textos geniais do Jung, com humor, não assim tão diretamente explícito, porque o Freud ele é uma discussão mais explicativa. O Freud ele tem uma narrativa mais explicativa. O Jung também, né? Essa narrativa explicativa ela é conceitual.
O Jung também vai para esse tipo de narrativa conceitual, só que ele vai quebrando isso. Você vai percebendo na obra do Jung que ele vai se adentrando mais às personificações, à imaginação. Isso traz humor. Isso traz de formas de humor, inclusive, que eu acho que é interessante que a gente pensa no humor sempre como uma questão do riso, mas até mesmo a depressão é um humor, a raiva é um humor. Esses são os humores, né? A gente não pode esquecer deles. Né? E É, entrar em contato com esses humores é entrar em contato com um lugar em nós. Né? São tipos de lugar em nós. Então, o Jung, ao meu ver, ele é um pioneiro dentro da psicologia, que ele vai radicalizando isso quando ele traz a noção de consciente coletivo, que é bem assim, tem um outro em mim que tem uma linguagem própria e específica que me atravessa o tempo todo. É isso que é uma noção de arquétipo, que é isso que vai entrar. Ele me atravessa. Eu estou no lugar dele e, de repente, eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Então ele me atravessou e nem sei como, nem sei como. E eu só vou perceber depois, muitas vezes, né? Narrando aquela experiência, voltando para ela de uma maneira circular, que eu vou lá e percebo. Mas eu também um autor que eu gosto muito, que ele é muito bem humorado, e ele não só é tão bem humorado, mas ele tem livros de humor, né? Ele tem o livro de cozinha do Dr. Freud, é o James Hillman. É um pós-junguiano, então tem bastante coisa. Tem esses caminhos de atravessamento aí também. Então eu recomendo esse livro também, o livro de cozinha do Dr. Freud. que legal. E esse cara seria dessa filosofia arquetípica, pós-junguiana? Isso, ele é um pós-junguiano. Ele é pós-junguiano. O Hillman, ele bebeu da fonte do Jung, né? Ele foi discípulo do Jung e depois ele foi. Inclusive o Hillman tem uma frase belíssima que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que ao invés de nos tornarmos freudianos e junguianos, nós deveríamos aprender com Freud e Jung a ser psicólogos. Ah, bacana. Ele quebra essa relação de, né? Em vez de eu pensar como o cara pensa, de como exatamente ele se coloca, né? Deixa eu ver como é que ele se tornou psicólogo, como é que ele viu o mundo psicologicamente. Aí é diferente. Tá. Então ele usa desse recurso, né, desse é, ele quebra essa lógica, essa sequência lógica para trazer junto com isso um humor nas frases, nas Então, colocações, na linguagem inclusive também, né? isso é muito bonito, porque você vai também para a cultura vivencial do Freud e do Jung, né? E não só para os escritos, né? E tudo está ligado. E nos textos do Jung, desses que seguem essa linha de arquétipo, o humor está presente quando se fala do humor, como numa metalinguagem, não só preto e branco. É por aí, né? Eu suponho. Eu peguei. Muito bacana. Muito interessante e dá vontade de conhecer. Muito legal. Tem que saber que tipo de humor, né? Porque o humor também é uma maneira de olhar para as coisas, né? Não é só. Ele entrega uma tonalidade, né? Um rosa, um azul, um vermelho, né? Então, essa tonalidade ela é provocativa, então tem humores, né? Não é só humor, é humores, né? Senão a gente fica É, muito preso também no bom humor, e a gente não consegue ver bom humor muitas vezes, ou não só com bom humor, né? Mas outro humor dentro de um, né? Não consigo ver humor dentro de alguém que está com raiva, por exemplo. Eu fico ali e fico aí, eu vou junto, né? Aquela coisa do eu vou junto, para onde o outro me leva. a palavra humores, né, vem do médico da Grécia Antiga chamado Hipócrates. Ele tinha uma teoria própria, etimologicamente falando. Nós teríamos humores no sangue, que eram chamados humor sanguíneo, colérico, melancólico e sanguíneo, colérico, melancólico. Tem mais um, eu não estou lembrando. Fleumático. Fleumático. Fleumático, isso. Então, acreditava-se que eram, não sei se líquidos que passavam no corpo, eu não sou médico, mas que tornava essa pessoa mais colérica, aquela mais melancólica, né? Então, a gente está pensando no humor nesse sentido mais amplo. E eu concordo plenamente com isso. Pode ter humor no mau humor, né? Aquele cara que faz da agressividade dele piada. E joga a sua energia negativa de pessimismo, de irritação, de não saber lidar com frustração, até numa coisa que acaba ficando engraçada. Eu tenho um tio que faleceu, que tinha muito disso, ele era engraçado. Ele falava, uma vez eu falei, o senhor gostou do Guaranaquate?
eu pus no copo, saiu um caldo melado, que eu não tomei nunca mais. Então, sai aquela coisa, pá, né? Parece Clint Eastwood, quando faz uns personagens mal-humorados, sabe? É seco, é duro. Mas por detrás disso tem uma inteligência criativa e meio mal-humorada e meio pessimista, que faz com que a gente ria junto. Junto, inclusive, da cólera, do mau humor, da indisposição, né? Desse humor no sentido mais amplo. No caso, um pouco colérico, talvez. Mas traduzindo de uma maneira saudável. Né? Não xingou ninguém, apenas transformou isso em uma piada. Então, eu entendo o que você disse. Bacana. É muito mais amplo do que parece. Não é só um recurso. É uma postura diante da vida e é uma forma de enxergar o mundo. De ver como você vai lidar e como você vai solucionar os seus problemas. Pode reportar a identidade cultural de um povo. Quer dizer, a gente está falando de uma coisa muito grande. É muito mais que o riso e é muito mais que um recurso. É também um recurso. E a gente possa transformar as mazelas em biscoitos de maisena, né? E a gente conhece muito da pessoa a partir do humor. Né? É que sabe uma coisa que acontece comigo? Quando eu estou falando coisas que eu estudo com mais seriedade, aparece um cara mais assim, pô, esse Henrique deve ser sério. Não, eu adoro contar piada. Eu adoro gente que consegue quebrar o clima. Isso é maravilhoso. Trazendo um elemento pertinente que traz leveza. É isso que você fez agora. Né? Ver que é um biscoito de maisena, que é o que for. Né? E a gente está junto nessa. E como diria aí o Freud, né? O vivente é como um GPS bugado, vive recalculando a rota. Isso mesmo. Tem uma maravilhosa, né, que eu acho que o cara foi ver o mestre, eu sou perdido, eu sempre estive, o mestre falou para ele. Alguma coisa do gênero, né? A gente vai. Tem uma maravilhosa, atribui isso ao Nietzsche, do Bigodão. Ele estava no Hyde Park, e aí era muito tarde, quase meia-noite, já era para estar fechado, e foram dois policiais. Falaram, meu amigo, você vai me dizer agora, preocupados, né, como se fosse um bandido, preocupados com alguma coisa assim, você vai me dizer agora quem você é, da onde você veio e para onde você vai. E vai falar isso agora mesmo. E o Nietzsche falou, é o que eu tenho me perguntado há mais de 40 anos. Eu ainda não sei a resposta. Aí a gente vê que estar perdido faz parte da vida. Então, Sensacional. deu nesse outro sentido. E Muito bem. Acho que é um bom momento da gente encerrar a nossa conversa hoje. O que que vocês acham, pessoal? Vocês têm algum comentário final? eu Eu gostaria de falar, tenho... por favor, você primeiro. Não, pode falar, Henrique, fique à vontade. Depois eu vou fazer o meu comentário. Primeiro, eu sou muito grato, né, a poder estar compartilhando com vocês o pouco que eu estudei e acrescentando, espero de alguma maneira, e aprendendo muito. E segundo, poder realmente trazer essa leveza na prática. Eu sempre falo para meus alunos, uma coisa é falar, outra coisa é a gente também fazer. E esse é um exercício diário, né? É um exercício constante desse ser que tem humor, aceitando essa condição falível e resíduo do ser humano, e, portanto, sendo mais misericordioso consigo mesmo, com os outros, com a vida, com a condição humana, né? Podendo levar tudo mais na boa. E não só no discurso, mas que é mais difícil, na prática. Muito obrigado. Eu agradeço muito, viu, Henrique? Eu vou terminar falando uma piadinha bem curta, mas o engraçado dessa piada é como ela foi feita da primeira vez que eu escutei. A piada nem é tão assim, mas foi muito engraçado porque eu estava numa aula de psicanálise, eu estava no segundo ano de faculdade, e meu professor, ele era bem aquele estereótipo de psicanalista, né? A camisa social, gravata, tudo bem arrumadinho, sapato e tal. Ele usava um óculos vermelho. Tudo era tudo preto e branco, o óculos era vermelho.
né? E ele falava tudo no mesmo tom, né? Ele falava tudo no mesmo tom. E aí eu estava anotando algumas coisas que ele estava dizendo na aula de psicanálise. De repente ele começa a falar o seguinte no meio da aula. Eu estava anotando isso. Um dia o masoquista falou para o sádico: me bate. Aí o sádico falou: não. Aí todo mundo parou na sala, ficou olhando, falou. Aí ele começou a dar uma risadinha, tipo. Aí todo mundo deu risada da situação, falou: ah, era uma piada. Então, ficou uma situação, tipo, eu anotei isso no caderno, eu achei que era matéria. Então ficou para mim essa piada. Tipo, eu achei que era, na matéria, o sádico fala não para o masoquista, tipo isso. Ao não Então, bater, ele está fechado. Mas Ele bateu e está aprendendo. É muito bom. porque se o cara é masoquista, e o outro vai lá e bate, aí ele não é sádico. Ele só é sádico se ele não bater no cara. Sabe o que é Só engraçado? que eu tive que estudar para entender essa piada, eu não entendi na época. Eu tive você que entender mais lá na entender isso, frente. você tem que ter um lacanismo avançado, né? Mas, não, ela é muito boa. Eu tinha aprendido um pouco diferente. Eu tinha aprendido com o cara interpretado de uma forma teatral. Talvez tenha sido um amigo ator que contou. Ele falou: ai, por favor, me bate, me chuta, me humilha. O sádico olhou e falou assim: não bato, não. Um sorriso É isso, maquiavélico. E a ideia é a mesma, né? é a mesma. E tem um filme bem bobinho, não sei se. Algum filme que eu vi que o cara fazia piada, as pessoas não riam, daí ele explicava. E você ria da explicação, não da piada. Porque ele queria mostrar o fato de fazer com que isso fosse engraçado. Né? Nessa explicação estava a piada. E são tantas, como eu falei, um hipergênio, inclassificáveis. E eu acho uma delícia contar piada, desde criança. Muito bem, então fiquemos aqui hoje com essa grande piada que foi o nosso encontro, né? Uma piada séria. E quem quiser pode entrar em contato aqui com o canal, gaiatapsi23@gmail.com. Pode prestigiar o Henrique, se tiver assistindo o vídeo após o lançamento do livro. Tem no Amazon à venda, né, Henrique? É fácil de comprar pela editora A. Em algumas livrarias, a livraria da Vila terá esse livro, a partir de quarta-feira, tá bom? Perfeito. É uma ótima livraria, vai ser lançado na Frederico Coutinho, mas tem outras unidades espalhadas. Muito bom. Estejamos unidos aí com a criança interior, né, pessoal? Quero agradecer novamente, então, a presença do Henrique Cesarino Pessoa. Foi um prazer muito grande tê-lo conosco. Olha aí, óculos vermelhos também. E a presença do Rod Sigrist, meu amigo, co-anfitrião essa noite. Em breve aí que possamos fazer novos encontros juntos. Com muito A prazer. honra é toda minha, viu? A honra é toda minha. Pode me chamar mais vezes. Eu gosto desses convites, assim que eu só aprendo aqui. Muito obrigado, Daniel. Muitíssimo obrigado, inclusive, também, Henrique, por todo esse conhecimento que você difundiu aqui para nós. Obrigado a você. Obrigado, Henrique. Obrigado, pessoal. Deixem os comentários aí na descrição, embaixo do vídeo. A gente vai ter o prazer em responder para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Bom, e voltando aqui, fazendo uma palhinha final, um agradecimento especial ao Cláudio Novaes, que é nosso amigo em comum e foi quem fez a ponte para o encontro de hoje poder acontecer. Então, muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Abraço.